Ele fala, com essa taxa Selic, muda alguma coisa na estratégia da GF, Felipe? E, no final do dia, claro que isso é importante, claro que política e macroeconomia afetam o curto prazo, porque, consequentemente, afetam as expectativas e afetam os preços. Ela pergunta se a estratégia do Barsi serve para quem já passou dos 40. É errado. Com a alta da taxa Selic e, consequentemente, desvalorização das ações, em virtude da retirada de valores da bolsa, efeito manada para renda fixa, é um bom momento para aquisição de ações? Alex, direta e reta aqui, uma resposta curta e objetiva. Abaixo disso, o que oscilar os centavos abaixo disso é uma perda de tempo, de energia, traz ansiedade que é desnecessária, precisa estar preparado para você ouvir a gente. Existe a possibilidade de no ano que vem você ouvir a gente. Toda esta onda de pessimismo vai... Como é que vocês estão achando o mercado? Como é que vocês estão vendo o mercado com essa taxa de juros que aumentou também? Como o Felipe disse, acho que ele disse, foi cirúrgico. Pode vir democrata, pode vir republicano, pode vir direita, esquerda, centro. A estratégia não muda nunca. Não é isso, pessoal? Não é isso, Felipe? Ô Fabião, eu estou lembrando um podcast que eu assisti, o Jean até que me recomendou, do Cristiano, acho que é Cristiano Souza, da Dynamo, e ele fala algo que para mim é imbatível. O mercado, ele não existe. O que é o mercado? E o Barsi sempre falou isso também. A gente não compra ação do mercado. Então, o mercado nada mais é do que um marketplace, para falar uma palavra bonita, entre compradores e vendedores de participações em empresas. Então, a gente não está nem aí para o mercado, a gente não está nem aí para o índice Bovespa, porque ele deixa de refletir as nossas carteiras, pelo contrário, ele é muito distante. Lá você tem companhias aéreas, você tem varejistas, você tem um monte de coisa que a gente não chega nem perto. Então, quando a gente quer saber como está o mercado, que é algo que a gente ignora, o que a gente faz? A gente tira essa informação de perto de qualquer lugar que a gente possa ter e vai olhar para as empresas. Fala, Fabião. Não, eu ia aproveitar a tua já para matar essa pergunta do Rony Anderson. Ele fala, com essa taxa Selic, muda alguma coisa na estratégia da GF, Felipe? Aproveita e Não muda nada, Rony. Sabe o que você vai fazer? Pega um vídeo do YouTube, se você não consegue ir na fábrica de uma empresa, por exemplo, e faz aquela visita virtual. Vai no site de RI, pega a última apresentação de resultados, vai ler a mensagem da administração, vai entender sobre o negócio, como que o negócio está crescendo, quais que são os drivers que vão fazer ele crescer a médio e longo prazo, e entender qual que é a dinâmica dele, se a empresa está endividada, se ela está aumentando ou diminuindo a sua rentabilidade, coisas desse tipo. É isso que interessa e todo o resto é barulho, né, Lu? Você pensa assim também? Eu penso assim também, Fê. A gente fica às vezes muito preocupada, né? Vai sair ajuste fiscal, não vai sair ajuste fiscal? E no final do dia, claro que isso é importante, claro que política e macroeconomia afetam o curto prazo, porque consequentemente afetam as expectativas e afetam os preços. Mas isso não muda a estratégia, é disso que a gente está falando. Vai mudar a vazão que você vai dar para o seu caixa, ou seja, aporto agora, aporto depois, e o preço que você paga. Mas a estratégia, a busca por bons negócios, a bons preços que pagam dividendos, ela não muda. Outro que engrossa esse couro também, Fê, e ele foi muito criticado por isso, o Luiz Alves já cansou de participar de podcast e falar: política não importa no longo prazo. Eu lembro dele falando isso na eleição Lula e Bolsonaro. 2022, ele falou, pois é. Esqueçam isso, quem ganhar não vai mudar nada. Exatamente, até porque muitas coisas são prometidas para um lado e para o outro, mas quando chega na hora da verdade, né, o que conta são as expectativas, e a gente já falou sobre isso algumas vezes. Mercado não é lado esquerdo ou lado direito, o mercado é esta entidade, né, que todo mundo pensa que é uma entidade, enfim, ele está olhando para o seu próprio umbigo. Então não tem ideologia. Se a esquerda ou a direita fizerem propostas políticas, etc., que vão de encontro com os objetivos do mercado, que é o lucro, crescimento, geração de valor, consequentemente geração de empregos, dividendos, impostos,
o mercado estará positivo e com umas expectativas positivas. E o contrário também é verdadeiro. Lembrem-se que na administração passada, na gestão passada, também foram inúmeras as críticas do mercado, de Faria Lima, de mídia, né? E o mesmo se repetindo agora. Então, independentemente do lado, para de ficar criando picuinha, ficar entrando em comentário de post do Instagram e fica lá e vai estudar, entra no RI, 15 minutos que você tira dessas atividades inúteis e foca no que realmente interessa, que é entender de negócios, mais bem-sucedido você tende a ser no longo prazo, porque você aprende o que é ruído e o que é sinal. É isso aí, Lulu. Jean, uma perguntinha para você do Saúde Querida Drogaria, aqui fazendo merchan, que beleza. Vocês investem nas empresas lá nos Estados Unidos? Ô, Fabião, o que acontece, né? Eu estava vendo até com a eleição. Vocês estão me ouvindo bem? Porque minha conexão não estava muito legal aqui. Tá. Eu estava vendo até pegando o gancho que a Lu estava falando, assim, todas as vezes que a gente vê algum evento político, econômico, sempre tem alguma chamada que fala assim: como ficarão seus investimentos agora com a eleição do Trump? É a hora de dolarizar a carteira, é a hora de investir lá fora, é a hora agora de investir em renda fixa, é a hora de investir em dólar. Então, assim, sempre tem essas coisas o tempo todo, né? Você está até abrindo a boca aí, né, Lu? Pois é. Eu não tomei o energético. Eu não tomei o energético que o Fabião tomou hoje, Fabião. Quero a receita, por favor. Não, mas essa conversa dá sono mesmo, Lu. Carteira. Sempre a mesma Nossa, coisa. eu estava distraída aqui, pegando pergunta. Eu estava selecionando pergunta aqui. Mesmo assim, faltou energético. Depois te mando. Olha lá, Jean. Até me perdi nessa. Mas assim, então, a gente vê isso o tempo todo. Só que, gente, aqui no Brasil, né, nós quatro, o Barsi, principalmente, sempre bateu muito nessa tecla, que a gente tem um mar de oportunidades, né? A gente tem algumas discrepâncias de preço e valor aqui no Brasil ainda, que é absurdo em relação a lá fora, né? Então, nós temos empresas aqui que passaram por situações de estresse muito maior do que lá fora, né? Que são, na minha opinião, até mais resilientes. E se essas empresas conseguem fazer bem, ter uma administração, projetos sólidos, a gente tem condição de participar desses projetos, recebendo participação, que é a distribuição de lucros, e como consequência natural, pode ser ainda que você consiga uma valorização, né? Então a gente tem um mato muito alto para cortar, de tal forma que a gente acredita no país, a gente acredita nas empresas e a gente aposta todas as nossas fichas aqui que as coisas vão estar melhores a cada dia. E é isso que a gente está fazendo hoje. É isso que a gente está tentando trazer aqui com a educação financeira, mudança de cultura de investimentos, para que as pessoas parem de ficar pensando em sair do país e a gente invista em conhecimento aqui, conhecimento, negócio, investimento, é isso que vai fazer o país prosperar, e os nossos filhos, netos, etc. É isso aí, Jean. O Sérgio Dutra e o Mensagem de Fé, eles fazem uma pergunta igual. Vocês do AGF negociam com opções? Obrigado pela pergunta. O mercado de opções é um mercado extremamente volátil. Você tem como negociar com opções de maneira mais segura. A gente tem um método para isso também. Agora a Lu tomou energético. Agora acordei. Oi? Agora acordou a Lu. Mas assim, a gente tem uma forma muito mais tranquila de negociar opções. Eu particularmente, eu negocio muito pouco opções. E quando eu negocio, é sempre venda de put. A gente fala disso no Dividendos com Opções, que é um dos nossos treinamentos, né? Eu negocio put com dinheiro para pagar caso seja exercido, ou seja, com risco zero, que é o risco de você ter que comprar a ação que você quer, que é tudo que a gente quer no final do dia. Então, nesse meu caso, que é o que eu faço, a Lu, Felipe e o Jean podem falar um pouquinho também, mas nesse caso é um dinheiro que você vai comprar tendo o dinheiro, ou seja, você está, digamos assim, tranquilo em relação a isso, numa ação que você quer, que paga bons dividendos e você quer carregar para o resto da vida. Essa é a forma que eu mais acredito no mercado de opções. No entanto, a nossa estratégia, o fundamento dela, completamente não passa pelo mercado de opções, muito embora a gente tenha o treinamento justamente porque muita gente pergunta para nós, mas existe um método, sim, para operar opções de uma maneira mais tranquila dentro do jeito Barsi de investir. Alguém quer complementar, pessoal?
Acho que, em resumo, é obrigatório? Não. É determinante para o seu sucesso como investidor de longo prazo? Não. Mas você gosta da sensação de estar um pouquinho mais próximo da sua carteira, querer rentabilizar os papéis que já estão lá e que você não pretende vender? Então, sim, eu acho que vale a pena você aprender, se pelo menos para você não utilizar, para você evitar ser enganado por outros profissionais que vão tentar te induzir e te convencer de que opções, derivativos e qualquer outro método especulativo sejam a solução. Então, seja para se vacinar ou seja para usar como uma forma de você gerar dividendos sintéticos com a sua carteira previdenciária, eu acho que são boas justificativas para você se aprofundar um pouquinho. Conhecimento nunca é demais, né, gente? Mas, de novo, não acho que seja para qualquer um e acho que é para quem já está ganhando um pouquinho mais de robustez na carteira e que tenha um pouquinho mais de tempo de acompanhar o mercado ou que tenha alguém de confiança que faça isso para você. Tá? Do contrário, para 90% das pessoas, só vai atrapalhar. Se este for o seu caso, foca no feijão com arroz. Foca no feijão com arroz, porque assim, a gente fala de meta, e vamos falar a verdade, vocês não conseguem nem bater meta de quanto de água vocês... Fala aí se você bebeu 2 litros de água por dia hoje. Eu não bati essa meta. Então, assim, já chega às metas que você tem que comprar de ações todos os meses. Então, foca aí, faz o seu feijão com arroz, e lá para frente talvez você pense nisso. Para a grande maioria, Lu, eu acredito que é melhor focar no trabalho, né, para trazer um retorno maior, ser melhor a cada dia no seu trabalho, para conseguir aumentar o aporte. Lá na frente, se você achar que você tem uma condição de se dedicar um pouquinho mais para o mercado, aí você pode pensar nisso. Mas é o que a Lu falou, acho que 90%, se você tentar ser melhor no seu trabalho para aumentar o seu aporte, você vai conseguir rentabilizar muito mais a sua carteira em dividendos do que com opções. Vai lá, Philips. Fabião, queria pegar a pergunta da Ecologia Interior. Eu não consigo colocar aqui, desculpa, na tela. Ela pergunta se a estratégia do Barsi serve para quem já passou dos 40. Ó a barba branca aqui. O Jean dá uma disfarçada, mas também tem. O Fabião também. Então, assim, aqui tá todo mundo ou passando os 40, tirando a Lu, é claro, ou passando os 40 ou chegando perto dos 40. E eu não penso em abandonar essa estratégia de forma alguma. Aliás, pelo contrário, uma coisa que a gente pode observar muito, aliás, no AGFD isso ficou muito evidente, é quando a pessoa começa a ter um grau de maturidade, tanto na vida, mas também no mercado, muitas vezes as pessoas começam a ser direcionadas para essa estratégia porque acabam tendo uma afinidade maior. Eu acho que é algo que você consegue fazer para o resto da vida e, melhor de tudo, né, você só melhora. Então, aqueles erros que você foi cometendo no passado, você vai aprendendo com eles, você vai aprendendo com os erros de outras pessoas, tal, e vai evoluindo no método. Você vai começando a sentir os benefícios reais dos juros compostos e do reinvestimento dos dividendos depois de algum tempo, e inevitavelmente você vai acabar passando dos 40 nesse momento, a não ser que você tenha começado muito cedo. Então, é algo que... E eu acho que, acima de tudo, né, é um método que ele depende de muita serenidade. Você precisa de muita disciplina, de muita paciência. Você precisa saber ignorar todos esses fatores que a gente estava falando no começo, né, os tais dos ruídos. Você tem que entender que você não vai conseguir pegar todas as notas de R$50 no chão, ou seja, você vai ver várias ações subindo ao seu redor e a sua carteira, às vezes, ficando um pouquinho para trás. Então, tudo isso exige uma certa maturidade. E eu acho que, se você passou dos 40, não é se o método é para você. Na minha opinião, esse método é ainda melhor para quem já passou dos 40, porque você tem várias características psicológicas já reforçadas, já consolidadas, e aí sim você vai desempenhar um papel e vai conseguir colher frutos muito melhores. Então, eu acho que sim, é para você, e se você não passou dos 40, também é para você. Ou seja, aqui a gente acredita no método, independente de faixa social, independente de faixa de renda, idade, gênero, enfim, nada disso importa. E o que vai determinar o teu sucesso é o seu empenho e a sua perpetuidade, né, nessa estratégia. Fala, Fabio, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Eu ia falar, Gia, você quer complementar com uma pergunta da Valéria que tem aqui? A Valéria Garcia Manso, ela fala, equipe,
tenho 64 anos e só agora conheci vocês. Sei que preciso de muito dinheiro para começar a aposentadoria. E agora? Pô, ótima pergunta, viu, Fabião? O que a gente vê, né? Nós temos a fórmula dos juros compostos, né? E o que é o exponencial na fórmula dos juros compostos? É o tempo, né? Então, a Valéria, por mais que ela seja ainda muito nova, 64 anos, a gente não tem como comparar com uma pessoa que tenha 20 anos. Então, uma pessoa que tem 20 anos, o tempo, ela favorece demais, mas demais essa jornada de investimento. Mas, Valéria, a boa notícia é que a segunda variável mais importante, tá, que você tem dentro da forma dos juros compostos é justamente o aporte. Então, o que acontece normalmente? As pessoas que são muito novas, elas têm o tempo normalmente, mas elas não têm a condição de aportar muito, né? Porque elas estão começando uma carreira. Agora, normalmente as pessoas que estão começando mais tarde, elas não têm o tempo, né? Mas elas têm uma condição de aportar muito maior do que uma pessoa jovem. Então, o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que começar a aportar. Você tem condições, você já tem uma carreira formada, provavelmente, você começar a economizar de tal forma que sobre o máximo possível para que você consiga aumentar os seus aportes. E aí o tempo vai ser o efeito colateral disso tudo dos seus aportes. Então, o que eu acho mais importante disso tudo aqui, Valéria, é que você, com 64 anos, deu o primeiro passo. A grande maioria das pessoas ficam esperando e fala que está sempre tarde. Então, assim, parabéns mesmo, de coração. Aqui a Lu tem a avó Mirna, que começou com 80, o pai do Fábio, né, também que começou já com mais de 60. E todos hoje, né, apesar de terem começado mais tarde, tiveram condições, a disciplina de aportar e principalmente acreditar em algo, que muitas vezes faltam para as pessoas, é acreditar em alguma coisa e dar o primeiro passo. Então agora é continuar de forma consistente, que a gente tem certeza que daqui a alguns meses, alguns anos, a gente vai ver o seu comentário aqui no chat falando que você já está tendo grandes resultados, viu? Um beijo. No final do dia o tempo vai passar. E é melhor que o tempo passe com você investindo do que o contrário, do que você tendo certeza que vai depender do INSS lá na frente. Então, comece, eu tenho certeza que vai ser um vício do bem. Lu, eu costumo falar o seguinte, o que é melhor? Você ganhar R$1 ou 0? Então, assim, é melhor você começar e dar o primeiro passo para você conseguir garantir alguma coisa lá na frente que vai ser um complemento para você do que nada. Então, assim, o nada você já tem. Então, dá o primeiro passo que isso vai realmente se converter num resultado, assim, espetacular. A gente não tem a menor dúvida disso. Desculpa, Lu. Isso aí. Imagina, que isso, eu tinha selecionado uma pergunta aqui, que eu não consigo colocar, é a do Alex Cezimbra, me desculpe se falei seu nome errado. Com a alta da taxa Selic e, consequentemente, desvalorização das ações, em virtude da retirada de valores da Bolsa, efeito manada para renda fixa, é um bom momento para aquisição de ações? Alex, direta e reta aqui, uma resposta curta e objetiva, sim, é um bom momento de comprar ações. Qual é o problema? A gente já vem falando que é um bom momento de comprar ações desde o segundo semestre de 2021. Na verdade, a gente nunca deixou de falar que é um bom momento para comprar ações. O mercado estando em alta e o mercado estando em baixa. Por quê? Se você pegar o último recorde, além deste que a gente bateu acho que julho ou agosto de 2024, sei lá, 134 mil pontos, alguma coisa assim, o último recorde tinha sido justamente em 2021. Só que o Ibovespa é um índice, então não necessariamente as mesmas empresas que contribuíram para a alta lá de trás são as mesmas, a de mesmo perfil agora no ano de 2024. Então a gente não fica bitolado em ver a bolsa como um todo, como índice, como uma cesta de ativos, mas a gente se preocupa muito em acompanhar as cotações e os negócios, acima de tudo, de empresas, de projetos que se encaixam na nossa estratégia. Exemplo prático, em 2021, Caixa Seguridade era rosca, ninguém falava de Caixa Seguridade, a gente estava aqui, olha, vamos lá, estamos indo nessa daqui, particularmente foi uma posição que eu montei lá atrás, mesmo sendo um IPO recente, e estava o quê? 10, 12 reais, né? Já não é mais a mesma empresa de 2021, já mudou de patamar, entregou bons resultados de lá para cá, mudou política de dividendo. O mesmo serve para outras empresas consideradas blue chip. Então, a Vale de 2021, a 100 e poucos reais,
é uma Vale hoje de 60, de 50, 50, 60 e poucos reais. Então, quando você fica muito mais focado em achar um bom momento, a verdade é que sempre vai ter um problema, sempre vai ter um motivo para você não começar. Seja porque uma hora a renda fixa está mais interessante, seja porque está na moda agora a IPCA mais tralalá, sempre vai ter alguma distração e você vai protelar essa decisão. Então, respondendo efetivamente, sim, estamos na hora de comprar, não por conta do timing, mas porque é sempre hora de comprar. Se você tiver a cabeça no lugar e se você tiver caixa, né, meu amigo? Se você não tiver nenhum dos dois, não adianta você ficar olhando e não apertar o botão. Então, são as duas condições precedentes para você começar, acima de você tentar acertar o timing. Então, foco no preço teto, que é uma coisa que a gente ensina no JBI, tem na plataforma. Abaixo disso, o que oscilar os centavos abaixo disso é uma perda de tempo, de energia, traz ansiedade que é desnecessária e que, de novo, você não consegue controlar para onde os preços vão, mas você consegue controlar a qualidade da empresa que você coloca na carteira e o preço que você paga por ela e, claro, obviamente, reinvestindo os dividendos, se certificando de que simplesmente não está pagando caro demais pelos seus ativos, tá bom? Mas é um bom momento, sim, para começar. Precisa estar preparado para você ouvir a gente. Existe a possibilidade de, no ano que vem, você ouvir a gente. Galera, é um excelente momento para começar. Continua. Porque eu não sei quando, eu não sei que horas, eu não sei porquê, mas uma hora toda esta onda de pessimismo vai passar, pessoal. Tá bom? É isso aí, Lulu. O João Lu, Fabião, só antes de eu passar a bola para você, eu sei que a produção está puxando a nossa orelha aqui, que a gente já começa a estourar o tempo, mas eu vou passar para você. Eu só queria rapidinho responder uma pergunta aqui do Barnar Ribe, que ele mandou. E eu acho que é importante porque... Vê se o pessoal consegue pôr na tela aqui para a gente, pessoal. Boa, obrigado. Por que a maioria dos youtubers, eu adoro quando chamam a gente de youtubers de finanças, inclusive vocês do AGF... Mal sabem que a gente mal sabe operar isso aqui que a gente está fazendo. É simplesmente um canal de comunicação, né, Fabião? A gente vive de inúmeras outras coisas, menos do YouTube, mas enfim. Inclusive vocês do AGF não comparam a rentabilidade de uma ação carteira com a inflação do período. Eu só trouxe essa pergunta do Barnard, e eu agradeço, obrigado por ter mandado, porque por uma coincidência enorme, aliás, só para você ver o que você está perdendo dentro da nossa plataforma, Bernardo, ontem eu fiz uma postagem comparando o desempenho das empresas e da Bolsa com a inflação, mas não aqui no Brasil, na Turquia. Eu acho que isso talvez possa dar alguma aproximação de o que a gente poderia enxergar aqui no Brasil também. Só para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, a moeda da Turquia desvalorizou 83%. A gente viu uma inflação indo de 11% ao ano para 48% ao ano na Turquia, tá? O que aconteceu com a Bolsa da Turquia, com o Ibovespa turco nesse mesmo período? As empresas desse índice, elas subiram mais, elas tiveram um acréscimo de receita de mais de 1000%, a mesma coisa em EBITDA e lucro líquido, e o índice turco, ele chegou a um pico de 900% de valorização. No momento que a inflação foi de 11 para 40 e pouco, o índice subiu quase 900%. Então, tudo isso que eu estou falando é para te dizer que o que preserva o poder de compra da população são os ativos reais. Não é o CDI, não são os ativos financeiros, é você estar alocado em ativos reais, coisa que na Bolsa você tem de sobra. Então, quer proteção contra a inflação? Você está no lugar certo. Vai lá, Fabião, desculpa. Imagina, Felipe, é isso aí, pessoal. O Jonatas Silva, ele fala, no momento, quais os melhores ativos para comprar? Jonatas, boa pergunta. Para nós, os melhores ativos são sempre relacionados ao mercado acionário, são ações de boas empresas que pagam bons dividendos.